Muito bem, bom dia turma, né? Bom dia a todos, então. Nosso último encontro regular aí para aplicação do conteúdo, semana que vem já é avaliação, né? Oficial 2, e depois férias para aqueles que alcançarem a pontuação mínima necessária, né? Aí estarão todos de férias, aproveitando o descanso, podendo curtir um pouco a casa de vocês, né? Descansar um pouquinho. Então, começa a semana que vem já ao término das avaliações. Mais uma vez reitero aqui que foi um prazer, né? Apesar dessa situação excepcional que a gente viveu, né? Tendo que se adaptar a essas novas modalidades de aula, de didática, enfim, de metodologias, mas é sempre muito prazeroso, principalmente com uma turma dedicada, uma turma interessada, como são vocês, né? Então, não tenho palavras aí para agradecer essa companhia durante esse semestre que está acabando já, né? É sempre muito bom. E me orgulho tanto que o único pedido que eu faço para a coordenadora todo final de semestre, quando vai fazer as atribuições, fazer a grade do semestre seguinte, é que eu possa continuar com essa turma, né? Então, a gente segue aí, espero encontrá-los no semestre que vem, provavelmente com teoria geral da pena, no direito penal. Muito provavelmente a gente vai ter essa disciplina, tá? Mas, enfim, a gente continua então com o nosso conteúdo. Hoje é o último conteúdo lá do KLS 4.4, que fala da suspensão e extinção do processo, para a gente conhecer, né, como funcionam então as questões, as causas que levam à suspensão ou à extinção do processo de conhecimento. É um pouco diferente quando a gente fala do processo de execução, tá? Isso no processo civil. Quando a gente fala do processo de execução, ele tem uma regra um pouco mais específica, mas que, lógico, como já disse, vocês vão ver isso quando estiverem estudando especificamente aí a disciplina de processo civil, né? Volto a lembrar, a nossa disciplina é teoria geral do processo, no processo no âmbito geral, né? De uma forma globalizada, então envolvendo não só o processo civil, que é utilizado no KLS como exemplo, como parâmetro de estudo, mas também lembrando do processo penal e lembrando do processo de trabalho, do processo administrativo, que cada um tem, né, as suas especificidades, tem as suas peculiaridades com relação aos processos em si, né? Tanto da formação, quanto da suspensão, quanto a extinção do processo, com ou sem julgamento no mérito, né? Quando a gente fala da formação de processo, para o processo civil, por exemplo, ele se inicia com a petição inicial, com a distribuição da petição inicial, né? Quando a gente fala no processo penal, o processo penal ele tem início com o recebimento da denúncia, não é com a apresentação da denúncia pelo Ministério Público ou pela queixa oferecida pelo ofendido, mas sim pelo recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Aí nós temos início à ação penal, né? No processo de trabalho é com distribuição da reclamação trabalhista, né? Então, cada processo tem a sua especificidade, né? Adota-se como regra a regra trazida, as regras que trazem do processo civil, né? Salvo se as outras disciplinas não trouxerem regra específica, tá? Então, via de regra, adota-se o processo civil, as regras do processo civil, e caso né, as outras disciplinas tenham uma regra própria, adota aquela regra própria devido aí ao princípio da especialidade, né? Muito bem.
Então, dito isso, vamos compartilhar aqui a nossa apresentação. Eu volto a lembrar a vocês, o Prezi, ele está com... geral, a gente está com problema de gravar, de transformar em PDF, então por isso que eu não estou conseguindo transformar, eu não estou conseguindo nem salvar praticamente, eu tentei fazer um novo, ele não permite salvar, tá? Então, vocês estão acompanhando aqui a tela, né, a apresentação, aí de qualquer forma, se vocês precisarem da apresentação, vocês procurem na gravação da aula, amanhã eu já disponibilizo, amanhã, ou no máximo segunda ou terça-feira, na quinta ou sexta-feira eu já disponibilizo a aula gravada lá no portal, tá? Então aqui a gente já falou da formação do processo, como se dá, né, a formação do processo, como se ele inicia, a gente já viu isso quando a gente falou lá no artigo 263 do Código de Processo Civil e nas demais disciplinas, mas aqui eu trouxe novamente um apontamento nesse sentido, só para a gente fazer uma revisão, né, para a gente relembrar. Então, como que se dá a formação no Código de Processo Civil? Né? É com o protocolo da petição inicial. Né? Quando a parte, através do seu procurador, ele protocoliza a petição inicial, né, para distribuição, dá-se início à ação civil, né, ao processo civil, e que começa a ter seus efeitos válidos, né, após a citação, conforme prevê o artigo 240 do mesmo Código de Processo Civil, tá? Eu até fiz uma observação que a citação do réu é requisito de validade e não de existência do processo. Então, a partir do momento que o réu ele é citado, o processo ele é válido, mas não quer dizer que ele não exista, né? Por quê? Porque se o réu não for citado, né, pode ser um processo inválido, mas isso não quer dizer que o processo não exista, porque ele existe, tá? Ele existe a partir de quando? Ele existe a partir da distribuição da petição inicial, do protocolo da petição inicial, tá certo? Então, com relação aí aos efeitos com relação aí aos efeitos da propositura da ação, né, pode ocorrer, dependendo da situação, a litispendência, né, que vocês sabem que são duas proposituras de igual teor, né, em juízos competentes, com o mesmo objeto de ação, enfim. Então, as duas petições iguais, as duas ações iguais, elas formam uma litispendência, onde vai gerar a extinção de uma delas para prosseguimento da outra ação, né? Com o início do processo, torna-se litigioso, em algumas situações, o objeto de discussão, ou seja, vai haver um litígio a ser discutido. Começa a existir uma mora para o devedor, né? Ou seja, começa a se contar um lapso de tempo, e esse lapso de tempo ele será acrescido geralmente no valor a ser pago pelo devedor. É causa de interrupção da prescrição, do prazo de prescrição, né? A gente já estudou que existe um prazo, um tempo para ser proposta a ação e para que essa ação ela seja finalizada, né? Esse prazo se chama prescrição. É a mesma coisa que a gente tem a prescrição no direito penal, onde o Estado tem um lapso de tempo, ele tem um intervalo de tempo para que ele possa processar e condenar o autor de um crime, né? Isso nós vamos estudar quando a gente estiver estudando a teoria da pena no semestre que vem. A gente vai estudar lá do artigo 109 a prescrição, né? Então, o Estado, para aplicar o seu direito de punir, ele tem um prazo, né? Isso se chama prescrição, porque percorrido esse prazo e não realizado esse processo, o processo é extinto pela prescrição, né? No caso do direito penal, extingue-se a punibilidade,
né? Depois a gente estuda isso de forma mais específica no direito penal. E também no processo trabalhista, que você tem um prazo para reclamar, né? Você pode reclamar os últimos 5 anos, né? Sob pena de prescrição desse seu direito de reclamação. Enfim, então a propositura da ação, ela no processo civil, por exemplo, e também no processo penal, ele interrompe o prazo prescricional. Aí pode demorar 10 anos para se julgar, ele vai abarcar aquele período anterior, que em tese poderia ficar prescrito. Por isso que ele interrompe o prazo da prescrição, né? E também tem como efeito a prevenção, ou seja, torna o juiz prevento. O primeiro juiz que toma conhecimento da causa adquire para si a prevenção, ou seja, ele tem que decidir sobre todos os demais atos do processo ou daqueles que dele venha a depender, né? Então, existem os processos por dependência, pelo juiz ser prevento, todos os processos que decorrer daquela propositura terá que ser julgado, processado pelo mesmo juiz, tá? Então, isso, na verdade, é uma revisão do que a gente já viu, né? E também do que provavelmente vocês já tenham aprendido com o professor Emerson, né? Ou irão aprender no processo civil. Não sei se vocês já estão tendo aula de processo civil, né? Se já está na grade de vocês a disciplina de processo civil, tá? Muito bem. Então, falado sobre a formação do processo, a gente chega nos objetos da nossa aula de hoje, que primeiro com relação à suspensão do processo. O que é a suspensão do processo? O que significa? Qual o conceito disso? A suspensão do processo nada mais é do que a paralisação provisória dos atos processuais que a doutrina, né, adota aí também a nomenclatura de crise do processo, e essa suspensão ela pode ser própria ou imprópria. E isso a gente vai verificar posteriormente, tá? Tem alguém no grupo lá pedindo o link da aula. Já passou, né, Sueli? Obrigado. E por que... E o que significaria, então, a questão da suspensão? Por que nós temos a suspensão e a extinção do processo? Porque na suspensão, o processo ele fica suspenso, os atos processuais ficam suspensos, enquanto sobrevém aquela causa que gerou a suspensão. Terminada essa causa, findada essa causa, o processo ele volta a correr de onde ele parou, quando surgiu a causa de suspensão, né? Então ele não dá fim ao processo, mas sim ele fica suspenso, tá? Então, assim que cessar esse efeito, essa causa que gerou a suspensão, a movimentação processual ela retorna de onde ficou. Por isso que ele tem um chamado efeito ex tunc. Faltou um C aí, desculpa, na apresentação. Ex tunc, ou seja, da onde ele parou para frente, ele não causa efeito retroativo, tá? Certo? Então ele retroage com o efeito ex tunc, porque ele retroage para as causas a causa que vai trazer a suspensão, ela suspende todos os atos anteriores, tá? Então o processo para ali, suspende tudo, todos os atos eles ficam suspensos, aguardando a resolução daquele efeito, daquele evento que deu causa à suspensão, tá? E dali para frente, quando cessar essa causa, por exemplo, um processo incidental, né? Uma causa incidental que você vai ter que esperar julgar esse incidente para dar continuidade ao processo. Então, enquanto estiver dependendo da resolução do incidente processual, o processo principal ele fica parado, ele fica suspenso, tá? E a resolução da causa incidental, ela pode trazer efeito nos atos anteriores, por isso do efeito da eficácia ex tunc, tá?
A partir do momento que cessou esse efeito, o processo ele volta a se movimentar de onde ele parou, com os efeitos trazidos pela causa que motivou a suspensão. Tá certo? Então, resumidamente, o que seriam as causas de suspensão? Cada vez que surge uma causa de suspensão, que são aquelas causas que estão no 313 e no 315 do Código de Processo Civil, o processo ele fica suspenso, ele fica paralisado, tá certo? Então, ele fica suspenso, paralisado, até resolver a causa que gerou essa suspensão, até a resolução desta causa, e quando cessar essa causa, o processo volta a correr normalmente de onde parou. Tá? É como se estivesse paralisado, congelado o processo principal. Tá certo? Ok até aí? Professor, Oi, Rogério. quando ele volta o processo, é o juiz que dá início, que mostra que pode voltar? Como é que funciona isso? Quando há uma causa de suspensão, por exemplo, vamos dizer, há uma arguição aí de suspeição ou de impedimento pelo juiz, ou seja, uma das partes dentro do processo fala, olha, esse juiz que está julgando esse processo, que está, né, esse juiz do conhecimento, ele é suspeito ou ele é impedido de agir, por exemplo, né, porque a parte entende que ele teria algum interesse direto no processo, ou ele tem alguma ligação com uma das partes, enfim, daquelas causas de suspeição ou de impedimento aí da atuação do juiz. Quando uma parte suscita isso, o processo principal ele fica suspenso e vai se resolver essa situação, né? Então, inicia-se aí, entre aspas, um novo processo para a resolução dessa arguição de suspeição ou de impedimento. Realizado todos os procedimentos para ver se o juiz era suspeito ou impedido de atuar, né? Se pelo sim ou pelo não, quando esse resultado ele é obtido, ou seja, vamos dizer que o juiz ele não é suspeito nem impedido, tá? Chega no final dessa arguição e é verificado que o juiz ele é competente, ele não é impedido nem suspeito para agir. Volta-se a se manifestar naquele processo, o juiz intima as partes de que ele não é suspeito e nem impedido de atuar e começa a promover os atos e determina que sejam realizados os atos processuais seguintes, tá? Então vamos supor o seguinte, que essa suspeição aconteceu no momento da contestação. Então vamos lá, o CADU ele protocoliza uma petição inicial em face da Caroline, né, de uma ação de cobrança, tá? Então o CADU ele tem um valor para receber da Caroline por uma dívida que foi contraída por ela com relação a ele de R$100 mil. Então o CADU apresenta a petição dele inicial pedindo, dando início aí a um processo de ação de cobrança contra a Caroline. O juiz, né, como primeiro ato, ele recebe essa petição inicial e pede para que a Caroline seja citada e conteste, né, apresente a contestação em relação à petição inicial aí do Carlos Eduardo. A Caroline, já na petição inicial, na contestação, ela menciona, ela vai arguir a suspeição do juiz, tá? O impedimento, falando que o juiz é amigo do CADU, que ele isso pode influenciar na decisão, etc, tal, porque é de conhecimento deles que eles têm uma ligação próxima. O processo principal da cobrança, o juiz determina que para a análise dessa suspeição fique suspenso, né? Isso pode ser em sede de tribunal, em que for. Eu estou só dando um exemplo para vocês entenderem a suspensão. Então, suspende-se o processo principal e vai se analisar se o juiz ele é suspeito, se ele realmente se julga suspeito ou não, tá?
Feito todo esse procedimento paralelo para verificação se o juiz é suspeito ou não, tá? Ao final, verificou-se que não há suspeição e não há impedimento desse juiz atuar no processo. Certo? Então, essa resolução ela é trazida para os autos principais e o juiz determina que, apresentada a contestação, que continue com os próximos atos, por exemplo, com a inquirição de testemunha, enfim, ele vai dar continuidade no processo. Aí ele intima as partes dos próximos atos que serão realizados, tá? O próprio juiz, os próprios atos do processo já demonstram que o processo teve, que já foi findada aquela situação que causou a suspensão e o processo voltou a correr regularmente, tá? Os atos voltaram a correr regularmente, tá certo? Rogério? Ok, professor, eu entendi. Tá. Eu não sei da Sandra ou da Kátia aí que trabalham em cartórios. Vocês são do criminal, né? Juizado. Juizado. Isso. Criminal. Juizado civil, criminal e da Criminal e fazenda. fazenda. Tá. Vocês já verificaram várias causas de suspensão de processo, né? Várias decisões ou despachos interlocutórios determinando a suspensão do processo. Sim. Tá. Então, dê um exemplo para a gente aí, como que na prática, a questão aí da suspensão. Um exemplo que você já viveu. Não sei se... Na verdade, assim, enfim. Por exemplo, a gente tem o procedimento da suspensão condicional do processo. Não é exatamente a suspensão que você está explicando, mas também é um processo que a gente fica 2 anos, normalmente, acompanhando ele para verificar se o réu fez o pagamento da prestação pecuniária, se ele está comparecendo mensalmente em juízo por 2 anos, para saber se ele vai cumprir, né, o período total que foi proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz, das condições da suspensão. Então, esse processo ele fica 2 anos sob nossa supervisão. Chegando no final do processo, a pessoa cumprindo integralmente, a gente extingue a punibilidade pelo cumprimento da ação, do cumprimento do benefício, ou se ele deixar de cumprir as condições da suspensão, a gente vai simplesmente revogar esse benefício e o processo volta a correr do momento onde ele estava. Tá. É isso, nós estamos falando aí, então, no processo criminal, tá? Criminal. Então, vejam, Isso. se a gente pegar aqui e olhar os exemplos que são dados na nossa aula agora, nós estamos falando aqui do processo civil. Mas lembrem que eu falei o seguinte, cada disciplina tem sua regra. Então, nós temos a suspensão condicional do processo, no processo penal, que é também chamado de sursi processual, onde é oferecido, se o réu ele preenche os requisitos, né, pela lei, por exemplo, que a pena... Como que ele é chamado também, professor, que você falou? Sursi processual. Suici? Sursi. Ah, S-U-R-S-I. Sursi. Tá? Então, quando eu tenho o sursi processual, se o réu preencher os requisitos, tanto do crime, que não seja mediante violência ou grave ameaça, a pena mínima não pode ultrapassar, salvo engano, 1 ano, né? Então, preenchidos esses requisitos, é proposto ao réu a suspensão condicional do processo. Ele pode aceitar ou não, né? Se ele aceitar, esse processo ele fica suspenso. Então, imagina lá que no cartório criminal, hoje tudo bem que o processo é digital, mas imagina no cartório físico antigo, pega esse processo, põe lá no armário e ele fica guardadinho lá durante o período de suspensão do processo, que pode ser de 2 anos, por exemplo, né? E dentro desses 2 anos, o réu ele tem que cumprir alguns deveres, né?
por exemplo, o comparecimento em juízo a cada um mês ou a cada 2 meses, uma prestação pecuniária, né, pagar algum valor, ou seja em cesta básica, enfim, alguma prestação que ele tem que fazer em troca desse benefício. Percorridos esses 2 anos que forem aplicada a suspensão condicional do processo e não houver nenhum motivo de revogação desse benefício, corridos os 2 anos, aí existe a extinção do processo, né? A extinção da punibilidade sem julgamento de mérito. Ou seja, o réu ele não vai ser dito condenado ou absolvido, simplesmente se extingue a punibilidade ou se extingue o processo, sem o julgamento de mérito, sem a resolução do mérito, tá certo? Simplesmente põe fim ao processo, se extingue o processo no final da suspensão. Se durante esse tempo de 2 anos que o processo está suspenso, o réu praticar algum ato que venha a revogar esse benefício, dá-se fim, né, cessa a suspensão do processo e o processo ele volta a correr de onde ele parou. Geralmente, a suspensão no processo penal, essa suspensão condicional do processo, ela acontece logo depois de recebida a denúncia e tem essa propositura antes mesmo de apresentar uma resposta escrita à acusação, né? Então já tem a propositura aí desse benefício. Então, vamos supor que esse benefício foi aplicado ao réu antes dele oferecer a resposta escrita, logo depois que o juiz recebeu a denúncia e propôs o benefício. Quando revogada a suspensão e o processo voltar a correr de onde parou, então o réu ele é citado aí para oferecer uma resposta escrita daquilo que a denúncia oferece antes da instrução do processo, depois vai ser intimadas as testemunhas, vão ser apresentadas as testemunhas, vão ter as coleitas de provas e as alegações finais, né, também chamados de memoriais, e depois o juiz vem com a sentença. Tá? Então, a suspensão do processo é exatamente isso. O processo ele fica paralisado por determinado tempo e volta a correr a hora que a causa que gerou a suspensão ela termina. Quando terminar a causa, ele volta a correr. Oi, Sandra. Posso dar um outro exemplo? Claro, por favor. Geralmente, os processos da área civil, da fazenda, também ocorre aquela situação em que várias pessoas entram com o mesmo pedido, né? Causas repetitivas, né? Isso, causas repetitivas. E aí acaba subindo, né, para outra instância de julgamento. E como são várias causas, eles acabam esperando, né, ficando suspensos, aguardando uma decisão de uma instância superior. Então, também esses processos eles acabam ficando suspensos. Isso. Aí está, acho que, salvo engano, no inciso 4 do artigo 313, que ele fala pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que seria demanda repetitiva? São várias ações com autores distintos, mas que o objeto da ação é o mesmo. A discussão da ação é a mesma. Então, são várias ações distintas, com autores diferentes, mas com o mesmo demandado, né, com o mesmo réu, aí, onde o objeto que se discute é a mesma coisa. Né? Nós temos isso muito hoje no direito previdenciário com questão das aposentadorias, com a reforma da Previdência. Então, muitos pedem aí, por exemplo, no funcionalismo público, a questão da paridade e integralidade no que se recebe. Então, todo mundo impetrando essa ação, geralmente elas são remetidas aí para a instância superior, só que meio que, entre aspas, aí, né, por amostragem. Então, julga-se uma demanda e esse resultado dessa demanda vai servir para todas. Então, você faz a instrução de um processo só, né? E aquele processo, o resultado daquele processo vai servir para os outros que vão ficar suspensos. Então, ficam suspensos todos os processos, né? Enquanto é julgado um que servirá de base para a sentença, para a resolução dos demais. Tá? O que for julgado naquele que está sendo analisado vai servir
de sentença para os demais. É causa de suspensão de processo também, tá? Então, o artigo 313, ele traz o seguinte, quais são as causas que geram a suspensão do processo? Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Isso gera suspensão. Pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição, pela admissão, exatamente, inciso 4, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito, aí quando ela depender, por exemplo, aí de uma resolução de um fato delituoso, né? Então, quando a sentença nocível depender do julgamento de um mérito criminal, de um processo criminal, ele também vai ficar suspenso, por exemplo, né? Então, quando a sentença, por exemplo, depender de uma resolução aí de um processo criminal, por motivo de força maior, isso abre um leque muito grande para o juiz decidir por motivo de força maior pela suspensão do processo, por exemplo, pela própria questão aí da pandemia, né? Foi um motivo de força maior que gerou a suspensão dos prazos e dos processos por esse período, tá certo? Nós já temos aí uma causa de suspensão dos processos. Suspendeu-se prazo e suspendeu-se os processos, certo, Kátia e Sandra? Certíssima. Muito bem. Isso mesmo. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Aí é por uma questão de competência, então, quando você vai trazer uma discussão de outra área, você suspende o processo na ação principal, né? E nos demais casos que esse código regula. Então, em alguns artigos, fora o 313 e o 315, são observadas algumas causas de suspensão de processo que vocês vão estudar dentro do processo civil, mas que determina a suspensão do processo principal. Também é causa de suspensão de processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada, então não está dizendo advogado, hein? Não é pela questão da paternidade, mas sim pela maternidade. Então, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que a Sueli é advogada da Caroline, né? Num processo. E a Sueli é a única advogada da Caroline, tá? E a Sueli, ela, no meio do processo, ela é engravida e tem um filho, ou ela é contemplada aí num processo de adoção. É concedida a ela uma criança por adoção. Pelo período do pós-parto, aí, pela licença gestante, esse processo ele fica suspenso, exatamente para não prejudicar a parte por ter que substituir o advogado, que já conhece a causa, né? Ou por perda de prazo e tudo mais. Então, o processo ele fica suspenso pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada beneficiada, né, entre aspas, for a única responsável aí pelo processo, tá? E quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Só que aí, nessa questão, nós temos a questão da paternidade, que qual é o prazo de licença paternidade? Quem sabe me falar? Não sei. Vai, Kátia. Não sei, não. Já Mateus, mudou tanto. Exatamente, já mudou tanto. Matheus, qual é o prazo de licença paternidade, Matheus? Quando o neném nasce. Eu sei, mas quanto tempo? Quanto tempo? Eu acredito que seja uns 5 dias, professor, mas deveria ser pelo menos uns 2 meses. Ah, tá. Vai, qual o prazo aí da licença paternidade? 5 dias. 5 dias. Você está afirmando ou você está perguntando? Não, eu estou afirmando. Quem mais? Eliana. Eliana que está estudando pra caramba. Fala aí, Eliana, qual o prazo da licença paternidade?
Lá em Campinas é 5 dias. Lá em Campinas? Eu acho que são 8 dias. Não é? Adriana, foi falar alguma coisa, Adriana? Adriana? Eu ia falar 9 dias, pro. É que eu tô no celular e ele trava. Eu acho que são 8 dias, viu? Por que acho? Na verdade, eu tô lendo aqui o artigo 313. Ó, no caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contados a partir da data do parto ou concessão da adoção. Tá. Aí é uma é aí que a gente ia chegar. A lei, ela já mudou tanto, né, com relação à maternidade, paternidade, tanto que da maternidade antes eram 4 meses, depois passou, em alguns casos, para 6 meses, né, distinguindo o funcionalismo público do privado, enfim, é uma confusão com relação ao prazo, né? Quando a gente fala do artigo do inciso 9, é pelo prazo do afastamento da licença paternidade, da licença maternidade, que é previsto, né, nessa situação. Eu ia até pedir para alguém, já que está aberto o artigo 313 aí, leia para a gente, então, os parágrafos do artigo 313, então, Kátia, por favor. Desculpa, Wagner, qual que você quer que eu leia? O 313. Qual parágrafo? Não, leia os parágrafos, por favor. Na hipótese do inciso 1, é a partir daí? Pode ser, pode ser. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Primeiro, falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Segundo, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, de falecido procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder a 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Quinto, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. No inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certificado de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação do cliente. No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias,
contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Aí já começa o artigo 314. Isso. Então tá. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui. Muito bem. Então, quando a gente está falando da suspensão, o próprio artigo ele já se auto-explica, né? O próprio artigo 313 ele fala, pela morte. Aí, quando você chega, por exemplo, no processo penal, é nesse ponto que a gente ia chegar, quando a gente fala do processo penal, a morte do agente extingue a punibilidade, extingue o processo. A morte do réu, né? Ou, pelo menos, extingue a punibilidade dele. Se forem vários corréus, não extingue o processo, mas sim a punibilidade do réu. É claro, porque ninguém pode cumprir a pena por ele. No caso do processo civil, pela morte de uma das partes, ou né, a perda da capacidade processual das partes, do representante legal ou do procurador, mas principalmente pela morte, você é dada a oportunidade para a parte contrária, né, no caso aí do autor em relação ao réu, de citar ao processo, de trazer ao processo o espólio, ou seja, a questão dos herdeiros, da sucessão, né? Então, se você tem uma ação de cobrança, a Sueli tem uma ação de cobrança contra a Caroline, e a Caroline vem a falecer, a Sueli, ela pode pedir para que o espólio seja citado e seja trazido ao processo. Enquanto dada essa possibilidade a Sueli, o processo ele é suspenso. Tá? Ele é suspenso por quê? Para não prejudicar as partes exatamente por conta de prescrição e tudo mais. Então, é dada essa oportunidade, por isso que se suspende o processo. Com relação ao prazo de suspensão de 1 ano, a gente já vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar de novo, lá que está no parágrafo 4º, né? Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Quando a gente fala do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação da certidão de casamento ou documento similar que comprove a realização do parto. Quando nós estamos falando do inciso 9, nós estamos falando do parto advogada mulher, 30 dias. É o mesmo prazo da licença gestante? Esse caso aí não depende da idade do nenê, por exemplo, que você faça a adoção? Mas e se for um caso de parto? Deveria ser um prazo maior, né? Então, mas veja bem, esse inciso, esse parágrafo, ele foi incluído em 2016. Né? A possibilidade de suspensão do prazo pelo parto ou da questão da paternidade, na advogada ou pela paternidade do advogado, ele foi trazido em 2016. A Lei 13.363 de 2016. Agora eu pergunto aos senhores, qualquer mulher que tenha se submetido a um parto ou processos de adoção, e isso visando o bem-estar da criança, seja ela adotiva ou seja ela nascida da própria mulher, por que para advogado é dado o prazo somente de 30 dias? E não se considera os 4 ou 6 meses que é dado para a mulher nas situações normais, previstas inclusive pelo próprio Código de Processo Civil? Por quê? Porque acho que não tem a proteção da Justiça do Trabalho, do vínculo trabalhista. Mas aí você tem que ressaltar o bem-estar da criança. E também, né, mãe? Imagina que tenha sido um parto complicado, onde dependa de uma recuperação. E se você suspende o prazo por 30 dias do processo e depois já cita a advogada para se manifestar nos autos, como que ela vai fazer? Inclusive se fosse um processo físico cujo processo é de outra comarca. Uma mulher com um parto
tipo cesariana, em 30 dias, ela vai conseguir dirigir um carro, vai conseguir andar de carro por aí? Ela vai ter que subestabelecer para outra pessoa. Mas aí não é justo. Não, concordo com você. Por isso que existem várias discussões não pacificadas com relação a esse prazo, tá certo? Então, é um tanto quanto discutível. Só que a lei assim prevê. E se a lei assim prevê, a gente cumpre, tá? Então, veja bem, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, o prazo de suspensão do processo será de 30 dias, a contar da data do parto e a contar da data da concessão da adoção, tá certo? Mediante a apresentação aí dos documentos, tá? Que comprovem tais situações. E com relação ao advogado homem, quando tornar-se pai, o prazo de suspensão é de 8 dias. Geralmente o prazo é de 5 dias, né? Pelas regras normais. Chegou-se a cogitar 15 dias na iniciativa privada, mas para a lei 13.363 de 2016, ela fala da suspensão por 8 dias, também contado do parto ou da concessão da adoção. Aí eu acho que até é um prazo razoável, porque você não prejudica o seu cliente, né? E outra, por mais que o pai auxilie e tal, quem sofre com o parto é a mãe, né? Então eu acho que é justo. Agora, vejam bem, lembrem que existe lá no inciso 6 o motivo de força maior. Em alguns casos, o judiciário tem usado esse inciso para prorrogar o prazo do inciso 9, colocado aí pelo parágrafo 6º. Por quê? Porque se a advogada, sendo ela a única advogada constituída, né, como patrona da causa aí pela parte, justificar um motivo de força maior, seja pelo não restabelecimento, ainda por uma prorrogação aí do seu estado de saúde, pode, em alguns casos, o juiz prorrogar esse prazo de 30 dias por mais tempo para suspensão por motivo de força maior. Por isso que eu disse que abriu-se uma brecha muito grande, tá? Mas estabelecer um prazo de 30 dias, eu acho que é muito pouco perante aí a atual situação. Tá certo? Então, leiam, por favor, atentamente o artigo 313, até porque vocês vão revê-lo quando estiverem estudando aí o processo civil especificamente, tá? Mas leiam com atenção. Oi? Se o advogado tiver algum problema de saúde, precisar fazer alguma cirurgia, sei lá, precisar ficar afastado num período assim, relativamente grande, ele está enrolado, né? Porque ele não vai conseguir uma licença ou uma suspensão do processo. Ele pode requerer, exatamente motivado aí pelo inciso 6º. Eu já vi alguns casos de advogados que apresentaram atestado médico e conseguiram, assim, um sobrestamento, do processo. A suspensão, sobrestamento. 15 dias, 30 dias, né? Mas não superior a esse período. Na verdade, o sobrestamento nada mais é do que a suspensão mesmo do processo. Né? Mas alegando aí o inciso 6º, por motivo de força maior. Entendi. Por que o motivo de força maior? Porque se o advogado não atuar, ele traz um prejuízo à parte. E o processo não pode permitir que traga um prejuízo à parte. Você não pode trazer um prejuízo à parte. Você tem que garantir que nenhuma parte será prejudicada. Se o advogado não está em condições, por um motivo de força maior, foi acometido de uma doença, que teve que fazer uma cirurgia de última hora e tudo mais, aí você pede o sobrestamento. Você pede a suspensão do processo. Eu entendi. Tá? Muito bem. E quando a gente fala da extinção do processo, superada aí as causas de suspensão, mas aí nós partimos para a causa de extinção, ou seja, acaba o processo.
põe fim ao processo. Esse processo só poderá, esse objeto de ação só poderá ser revisto de novo se houver novos fatos, né? Então, nós temos duas situações que extinguem, que põem fim ao processo. Ou se põe fim, se extingue o processo com resolução do mérito, ou seja, com a decisão sobre aquilo que está sendo discutido, ou sem a resolução do mérito. Ou seja, extingue-se o processo sem a decisão de causa, que é o caso, por exemplo, no processo penal, da suspensão condicional do processo, que a gente citou o exemplo. Fim da suspensão condicional do processo, se nada acontecer, de novo, que revoga o benefício, o processo ele é extinto sem julgamento de mérito. Acaba o processo. Extingue a punibilidade lá do réu, né? No caso do processo civil, as resoluções, a extinção de processo sem resolução de mérito, ele tem previsão lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, né? Eu fiz aqui dentro da nossa apresentação, trazendo os incisos que verificam aí a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, primeiro, se extingue quando o juiz indeferir a petição inicial. Então, ou seja, lembra, o processo começa a partir do momento que a petição inicial ela é protocolizada. Protocolizou a petição inicial. O juiz ele chega e indefere, fala não se justifica o início do processo com isso que está se solicitando. Aí, quando a gente for estudar, quando vocês forem estudar a ação de conhecimento, vocês vão ver quais são as causas de indeferimento aí da petição inicial. Mas quando o juiz indeferir e não receber a petição inicial, põe-se fim ao processo sem resolução do mérito. Tá certo? Ele não decidiu sobre aquilo que está se discutindo. Então, a Sueli apresenta uma petição inicial cobrando a Caroline. Só que a petição inicial, ela sequer fala sobre qual valor, por que se deve. E por falta de justificativa, por falta de condições de ação, o juiz ele indefere a petição inicial. Ou por falta de legitimidade de uma das partes, ou por falta enfim, né, de condições de ação, o juiz indefere a petição inicial. Indeferida a petição inicial, põe-se fim ao processo. Ah, mas esse processo não pode voltar a acontecer? Pode, desde que seja através de uma petição inicial que ela seja deferida. Pode-se intentar de novo, né, arguindo aí novas condições, apresentando-se novas condições. Mas o processo ele é extinto, põe-se fim ao processo sem julgamento de mérito. Segundo, põe fim ao processo quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência da parte. Ou seja, as partes, por descuido, deixam o processo lá parado por mais de 1 ano. Não é perempção. Perempção é outra coisa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O processo fica parado por negligência, por um descuido. As partes elas não se atentam que elas teriam que se manifestar e promover aí o andamento da ação. O juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Manda por arquivo. Fala, manda esse processo por arquivo. E ele não resgata para a continuidade, tá? Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, o autor não promove os atos e as diligências que lhe forem incumbidas e abandona a causa por mais de 30 dias de forma injustificável. Também há extinção do processo sem julgamento de mérito. Quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Então, o juiz entende, ele verifica que estão ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As condições de ação, né? Então, quando não tem os pressupostos e o desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, não existem as condições de ação, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Quando for reconhecida a existência da perempção, da litispendência ou de coisa julgada. Ou seja, quando houver a perempção
a parte, por si só, abandona o processo propositadamente. Por quê? Porque ele não quer mais promover nenhum ato. Ele não tem mais interesse na ação. Então, ele se torna ação peremptória, né? Ele se omite. Se omite não por negligência, mas propositadamente, porque ele não tem mais interesse na ação. Ele promove algum ato que demonstre que ele não tem mais interesse na ação. Então, ele é perempto. A ação se torna peremptória. Tá? Ou de litispendência. Litispendência é aquela situação onde existem dois processos sobre a mesma causa, o mesmo objeto, em juízos diferentes. Então, um dos juízos, ele extingue o processo sem julgamento de mérito para que continue no outro processo. Ou quando se reconhecer coisa julgada, ou seja, sobre aquele objeto já existe uma decisão de coisa julgada sobre aquele mesmo objeto. Então, não se tem por que discutir de novo se já foi tida aquela discussão como coisa julgada, ou seja, já foi decidida e transitada em julgado uma sentença sobre o mesmo objeto. Tá? Então, não se pode haver o processo de novo. Extingue-se sem resolução do mérito. Também extingue-se o processo sem resolução do mérito, ou seja, sem julgamento do mérito, quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Ou seja, se for reconhecida de que aquele litígio seria discutido ou decidido por arbitragem, por um juízo arbitral, o juiz ele vai encerrar para que seja esse litígio, essa lide, ela seja resolvida pela arbitragem. Por quê? Porque as partes convencionaram de que eventuais lides, eventuais discussões seriam resolvidas por uma convenção de arbitragem ou por um juízo arbitral, né? Então, o juiz ele não vai julgar, ele vai extinguir o processo, determinando que as partes resolvam a pendência pela convenção de arbitragem, né? Pelo juízo arbitral. E quando o juiz homologar a desistência da ação. Então, se o autor ele se manifesta dizendo que ele está desistindo da ação, seja pelo motivo que for, o juiz homologa a desistência da ação pelo autor e extingue o processo sem julgamento de mérito. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Ou seja, quando se trata de uma ação exclusiva, privada, né? Privativa do autor, né? Ou do próprio réu, né? Quando houver a morte da parte e não poderá ser acionada, ser substituída por outra parte, seja pelo espólio ou por algum outro representante legal, a ação ela é extinta sem julgamento de mérito. Não me vem agora de pronto aí um exemplo dessa, no caso de morte, onde seja considerado intransmissível, né? Até pouco tempo tinha a questão aí da paternidade, dos alimentos, né? O pai, o alimentante, né? Que o pai que era acionado, né, para prestar alimentos, quando ele não tinha sucessor descendente, né, não tinha sucessor, e quando ele morria, extinguia-se o processo porque não teria de quem cobrar. Hoje se cobra dos avós e tudo mais, né, do próprio espólio, se tiver sucessão, né, mas se não tiver sucessão e ele não tiver bens, nada, extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Aí tem a questão da pensão pela previdência e tal, né, mas naquele processo por si só, extingue-se o processo sem julgamento de mérito, pelo falecimento de uma das partes, tá? Ou pode ser inverso. O filho exige a prestação de alimentos pelo pai e falece o filho. Extingue-se o processo, porque não vai repassar essa exigência para ninguém, né? Porque é um direito do alimentante, do filho, exigir pensão do pai,
tá certo? Então, são uma das causas aí que pode acontecer, né? Outras, não me recordo agora, mas é possível, tá? E nos demais casos que o Código prevê, tá? Então, aleatoriamente, dentro do Código de Processo Civil, existem algumas situações onde se prevê a extinção do processo sem julgamento de mérito, tá certo? Enfim, além da extinção sem julgamento de mérito, nós temos a extinção do processo com o julgamento de mérito, ou seja, o juiz decide sobre aquilo que está sendo discutido na ação, tá? Como que se julga o mérito? Como que se percebe que se foi julgado o mérito ou não? Quando o juiz aplica uma sentença que ele vai acolher ou ele vai rejeitar o pedido formulado na ação, ou seja, ele vai julgar a ação procedente ou improcedente no final do processo, depois de toda a instrução do processo de conhecimento. Após a apresentação da petição inicial, depois da contestação, oitiva de eventuais testemunhas, instrução conjuntada de provas, perícias e tudo mais, alegações finais trazidas pelas partes, o juiz aplica uma sentença, dando, entre aspas, aí, ganho de causa ao autor ou absolvendo ao réu, ou seja, julgando procedente o pedido feito ou julgando improcedente o pedido feito pelo autor, né? Então, isso é julgamento de mérito, é decidir aquilo que está sendo objeto de litígio na ação, tá? Quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição, ou seja, a parte ele tem um período, um prazo para oferecer uma reclamação, né, um pedido. Então, vamos supor que a Sueli ela tem uma ação de cobrança contra a Caroline, só que só é permitido cobrar uma dívida dos últimos 5 anos. Quando a Sueli apresenta a petição inicial, ao final do processo, ou durante o processo, verifica-se que essa cobrança ela é intempestiva, ou seja, ela foi feita depois do prazo que a Sueli teria para fazê-lo. Então, decaiu o direito, por isso chamado decadência. Decaiu o direito de reclamar. Ou de prescrição, que é o prazo que se tem para promover o processo, promover a ação, né? Então, quando há a decadência e quando há a prescrição tem-se o fim do processo com o julgamento do mérito. Por quê? Porque faz coisa julgada nessa ação, nesse litígio. No processo penal, por exemplo, nós temos a decadência. Quando nós temos a decadência? Por exemplo, nos casos de ação penal pública condicionada ou nos casos de ação privada, onde o ofendido, né, ou a vítima, ela tem o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do crime para representar criminalmente ou para oferecer queixa-crime contra o autor do delito. Então, ele tem esse prazo de 6 meses. Se ele não o fizer, ou seja, se ele não oferecer a representação e nem ofertar a queixa-crime dentro dos 6 meses, ocorre o que a gente chama de decadência do direito de representação. Então, decaiu o prazo, ele não pode mais. Ah, mas são 6 meses e 1 dia. Não pode, o prazo decaiu. Então, perde-se o direito de se promover. E se ele fizer essa representação e promover, né, uma queixa-crime, e o juiz não se atentar a isso, e a parte contrária alertar o juiz de que o prazo de representação e de queixa-crime decaiu, o juiz ele vai decidir pela decadência e vai extinguir o processo, dando resolução de mérito, ou seja, arquivando e fazendo coisa julgada, tá certo? A mesma coisa acontece com relação aí ao processo civil. A mesma situação da prescrição,
né? Você extingue o processo com resolução do mérito, absolvendo o réu pela prescrição. Por quê? Porque percorreu-se o prazo que se tinha para promover a ação e ela não foi promovida, né? Não se terminou a ação dentro do prazo previsto em lei. Então, ocorre a prescrição, tá? Aí existe aí a resolução do mérito. E quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, quando for homologado o reconhecimento da procedência, ou seja, o juiz entende procedente e homologa essa procedência formulada no pedido, tá? Da ação. Quando homologar a transação que é feita, ou seja, o acordo elaborado entre as partes, geralmente essa transação ela é feita no juizado especial, civil, e também até no criminal, né? Então, quando ele homologar a transação, há uma resolução de mérito, há uma extinção de processo com resolução do mérito, porque ela foi homologada, essa transação, esse acordo feito entre as partes, principalmente no juizado civil, lá no Sejusc e tudo mais, quando o juiz homologa esse acordo, põe fim ao processo com julgamento de mérito, né? Mas e se a parte não cumpriu o acordo? Aí enseja uma nova ação em execução, né? Vai executar aquele acordo que foi homologado, aquela transação que foi homologada. Aí é novo processo. O processo da transação ele é extinto, tá? Ou quando homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Ou seja, a parte autora, ela, durante o processo, ela renuncia àquela pretensão que ela tinha na ação ou na reconvenção, né? Então, ela fala, olha, eu tenho o direito aqui na ação, mas eu estou renunciando esse direito. E o juiz homologa essa renúncia aí, sinalizada pela parte autora, põe fim ao processo com com resolução de mérito. Aonde reside a importância de uma extinção de processo com resolução do mérito e sem resolução do mérito? Quem sabe me falar qual a importância de se ter uma extinção de processo com a resolução do mérito e a outra sem a resolução do mérito? Com a resolução do mérito, você tem uma sentença. Pode falar. Não, estou esperando. Parece que tinha alguém falando junto comigo. Com a resolução do mérito, você tem uma sentença procedente ou improcedente e que você, entre aspas, ganha um direito, vai. Por outro lado, a outra parte pode entrar com recurso, enfim, né? Esse processo não termina ali naquele momento. Quando a ação ela é julgada sem o mérito, você pode, se não estiver prescrito, né? Ou se não estiver fora do prazo decadencial, você pode tentar novamente entrar com a ação. A linha tá mais ou menos aí. Vamos ver quem está na sala aqui. Karine, quem que é a Karine mesmo? Karine, quem que é a Karine? Karine. Quem que é a Karine, hein? Peraí, professor. Karine? Oi, tá me escutando? Sim. Ô, Karine, onde reside o ponto principal de diferença aí quando uma ação é julgada sem resolução do mérito e outra com a resolução do mérito? Qual o reflexo jurídico principal disso? Karine? Oi, tá me escutando? Sim, estamos. Ela desliga o microfone. Júlia Dias. Júlia é aluna nova? Só. Aluna nova. Ô, Júlia, onde que está a diferença aí do julgamento
da extinção do processo com resolução do mérito e sem resolução do mérito. Num reflexo aí jurídico, no mundo jurídico, como que a gente pode entender a diferença dos dois? Professor, não sei te dizer, não. Não sabe, não? Tá. Porque, na verdade, não tô entendendo muito bem, sabe? Você pegou a aula andando, né? Entrei um pouco depois. Tá bom. Sueli? Eu vejo assim que com a extinção, com resolução do mérito, o juiz resolve todas as questões do processo. E sem a resolução do mérito, ele não consegue. Ele encerra o processo sem analisar tudo. É isso? Tudo bem. Isso nós falamos. Ele encerra da onde está o processo sem decidir sobre o mérito. Mas no reflexo jurídico, eu já disse isso lá no comecinho. Eu falei onde reside a principal diferença entre você fazer uma resolução com mérito e uma resolução sem mérito. Na decisão do processo. Quando o juiz decide, quando o juiz extingue uma ação sem julgamento de mérito, ela pode ser proposta de novo, porque ele não decidiu a causa. Quando o juiz decide com julgamento de mérito, ele já decidiu. Então, você não pode propor de novo a ação, a não ser que tenha um fato novo. Então, quando há... Vamos voltar aqui na apresentação. Quando tem uma resolução de mérito, uma extinção de processo sem resolução do mérito, por exemplo, lá do inciso 1, o juiz indeferiu a petição inicial. Por quê? Vamos supor que a Sueli, ela está entrando, pedindo, representando a filha dela menor, para pedir alimentos para o Cadu. Só que ao invés dela colocar a filha dela como alimentante, ela coloca ela como requerente. Mas a solicitação era para a filha. Aí o juiz olha e fala assim, não, a Sueli, ela não pode, ela não tem legitimidade para isso. Ele indefere a petição inicial. Não pode a Sueli refazer uma nova petição inicial e pleitear os alimentos com o Cadu? Ela pode, porque não houve resolução do mérito. Agora, imaginemos que ela impetrou a cobrança de alimentos do Cadu. Tudo certinho, o juiz recebeu a petição inicial, houve toda a instrução do processo e o juiz no final fala assim, olha, não vai, o Cadu, é improcedente o pedido porque o Cadu provou que ele não é o pai do filho da Sueli. Então, ele não vai prestar os alimentos. Com resolução do mérito, está dizendo, olha, não vai. Transitou em julgada a sentença, vamos esquecer a parte de recurso, tá? Transitou em julgada a sentença. Pode a Sueli pedir, sem nenhuma outra prova que demonstre que o Cadu é o pai, ela pode solicitar alimento de novo para o Cadu? No mesmo tipo de ação que já foi julgada? Não, porque é coisa julgada. É coisa julgada. Mas já teve decisão de mérito. Porque enquanto teve a decisão de mérito, se houve uma decisão de mérito e houve recurso sem coisa julgada, se você apresentar nova ação com o mesmo objeto, vai dar litispendência. Aí o processo ele fica extinto. Porque já tem um processo com a mesma situação. Se for coisa julgada, você não pode entrar com uma nova ação sem fato novo. Só pode haver nova ação daquilo que já foi coisa julgada ou daquilo que já foi resolvido com mérito se houver fato novo. Caso contrário, você não pode. Quando há uma extinção do processo sem julgamento, sem resolução de mérito, sem a decisão do mérito, você pode impetrar uma nova ação desde que não esteja prescrito ou que não tenha havido a decadência. É aí que reside a principal diferença entre essas ações, esses atos judiciais. Tá certo? Então, eu coloquei aqui 3 quadrinhos da formação, né, do processo, com a distribuição da petição inicial aí no processo civil, tá? Com os reflexos aqui
do que ocorrem com a distribuição da petição inicial, ou seja, torna o juiz prevento, induz a litispendência, ou seja, se não pode haver outro processo com o mesmo objeto, torna litigiosa a coisa, constitui imóvel devedor e interrompe a prescrição. Isso de uma forma geral, né? Então, começa-se o processo no processo civil com a distribuição da petição inicial. No processo penal, a partir do momento que o juiz recebe a denúncia ou queixa, tá? Não é com a propositura, mas sim com o recebimento. E no processo trabalhista, quando você apresenta a sua reclamação inicial trabalhista, tá? Na suspensão do processo, ou chamada também paralisação provisória ou crise do processo, lá do artigo 313, pela morte ou perda de capacidade processual, pela convenção das partes, aí num prazo máximo de 6 meses, que existe a suspensão de processo, quando arguido o impedimento ou suspeição do juiz, quando admissão de discussões repetitivas, né, de processos repetitivos, quando a sentença depender de julgamento de outra causa, ou quando depender de fato e prova de outro juízo, por exemplo, da questão aí do criminal, né, que vai estar lá no 315, essa suspensão fica por no máximo 1 ano, por motivo de força maior, esperando decisão ou manifestação no tribunal marítimo, aí é uma coisa bem específica. Nos demais casos que o próprio Código de Processo Penal, ou no Código de Processo Civil, ou que a legislação extravagante prevê, quando houver parto ou adoção pela única advogada do processo, aí num prazo de 30 dias, e quando o advogado, o homem, tornar-se pai, sendo ele o único patrono, suspensão de 8 dias. E o artigo 315, ele fala do conhecimento do mérito depender da verificação do fato delituoso, né? Que são os reflexos lá secundários da ação criminal. Então, tem que esperar o julgamento do crime para ver se a pessoa realmente ela é culpada para poder executar na parte civil. Então, essas são as questões de suspensão do processo. E da extinção do processo, sem resolução do mérito e com resolução do mérito, são as causas, as hipóteses onde extinguem o processo, né? Lembrando, quando não há resolução do mérito, via de regra, permite-se que a parte, de novo, impetre uma nova ação. Por quê? Porque não fez coisa julgada, não se decidiu ainda o objeto. O objeto pode ser decidido. Ah, professor, mas houve uma desistência da ação por uma das partes. Tudo bem, para aquele momento era conveniente para ela desistir da ação. Depois ela verificou que seria pertinente, seria melhor para ela promover a ação, né? Por algum motivo. Então ela pode promover a ação de novo. Ela não vai estar impedida de fazer isso, tá? Agora, nos demais casos, quando há julgamento de mérito, só se pode oferecer ação de novo, a mesma ação, se houver um fato novo, né? Então, geralmente, isso acontece quando, por exemplo, julgada procedente a ação. Por quê? Porque o réu ele não conseguiu provar de que, por exemplo, vamos supor, a Sueli ela está cobrando a dívida lá da Caroline. E a Caroline, no processo, ela não consegue provar que ela pagou a Sueli. Então, o juiz ele aplica uma sentença reconhecendo, julgando procedente o pedido da Sueli e condenando a Caroline ao pagamento daquele valor que a Sueli exigiu. Percorrido aí 1 ano, ou 3 meses, sei lá, um tempo depois, a Caroline, ela consegue encontrar um recibo, ou, sei lá, qualquer documento, ou a Sueli comenta com alguém que ela falou assim, eu recebi da Caroline, mas aí como eu não dei nenhum recibo para ela, eu cobrei ela em juízo, ela teve que pagar de novo. Então, houve um fato novo que comprova que a Caroline já tinha pago a Sueli o valor. Então, ela pode impetrar uma ação agora para que a Sueli devolva o valor para ela. Por quê? Porque houve um fato novo.
Agora, vamos supor que a Sueli entre com a ação de cobrança contra a Caroline e o juiz a julgue improcedente ao final. Então, há a extinção do processo com o julgamento do mérito, onde o juiz fala assim, não, a Caroline não tem que pagar a Sueli. Por quê? Porque a Caroline apresentou um recibo de quitação. Só que, passado algum tempo, a Sueli descobre que aquele recibo, a Caroline falsificou o recibo, que não é verdadeiro. Aí a Sueli entra com uma nova ação de cobrança. Por quê? Porque houve um fato novo, dizendo assim, olha, Caroline, esse recibo foi apresentado, era falso. Aí o juiz pode reconhecer a procedência da ação, não. São exemplos bem chulos, bem simples, mas é para a gente tentar entender aonde reside aí a diferença da extinção do processo sem julgamento de mérito e da extinção do processo com julgamento de mérito, tá? Que é na questão aí do processo civil. Na questão processual penal é a mesma coisa. O juiz, ele condena o réu, ou ele absolve o réu, né? Absolve o réu por falta de prova. Pode o promotor, de novo, oferecer denúncia contra o réu que foi absolvido? Ele pode, desde que tenha um fato novo, que comprove que o réu realmente praticou o crime. Então tem que haver um fato novo. Se não houver fato novo, a partir do momento que foi decidido, está decidido. E se fizer coisa julgada, foi feita coisa julgada. Ah, mas a coisa julgada pode modificar? Pode, desde que haja fato novo. Ô, Emerson. Emerson, não. Emerson, desculpa, o Wagner. E tem tempo para isso? Ou não tem tempo? É dentro da prescrição, Sueli. É dentro do prazo prescricional ou decadencial. Aí a lei prevê, cada instituto prevê o seu prazo de decadência e o seu prazo de prescrição. Cada caso é um caso. Sim, cada disciplina é um caso, né? Cada normativa é um caso, tá? Até me senti honrado por ser chamado de Emerson. Queria eu ter a capacidade de conhecimento que tem o professor Emerson. Isso é ser, Wagner. Não, de verdade, eu sou, assim, eu respeito muito e considero muito o professor Emerson pela sua capacidade jurídica de conhecimento, pelo seu, enfim, além de ser um gentleman, né? Uma pessoa muito, muito agradável, né? Então, fico muito honrado de ter sido chamado de Emerson. Tá? Então, mas você também, na sua área, você entende super bem também. Obrigado, mas eu invejo um pouco, no bom sentido, o professor Emerson pelo conhecimento. Enfim, superadas, então, as causas aí de suspensão e de extinção do processo, não tem segredo nenhum para entender, a não ser a leitura dos próprios artigos de lei, lá do 313, 315, 485, 487 do Código de Processo Civil para o processo civil. Lembrando que para o processo trabalhista, para o processo administrativo, para o processo penal, existem regras próprias que nós iremos estudar quando formos estudar as disciplinas. Tá certo? Então, aí fica a dica. O que na teoria geral do processo eu tenho para dizer para vocês? Que existem causas que geram a suspensão do processo e causas que geram a extinção do processo, o fim do processo. Com o fim do processo, com o julgamento de mérito, ou seja, com decisão sobre aquilo que está sendo discutido, ou sem o julgamento de mérito, sem a resolução. Ou seja, aquele objeto da ação, ela pode nem ser discutida, nem pode ser decidida. Em todo tipo de processo existem causas de suspensão e causas de extinção do processo. Tá certo? Professor. Aí, o que ocorre em cada uma delas depende da disciplina em específico. Oi, Rogério. Só me tira uma dúvida sobre a suspensão do processo por convenção das partes. O que seria? Explica para mim, mais ou menos. Por convenção das partes?
Porque as partes, elas decidem entre elas de que não precisa haver o processo. Pode haver entre elas um acordo extrajudicial, pela própria convenção entre elas. Entendi. Para que elas solicitam que o juiz suspenda o processo, as partes pedem. As partes chegam e falam assim, o senhor juiz, nós, partes, autor e réu, nós queremos nós pedimos, solicitamos, requeremos que o processo seja suspenso para a gente analisar uma questão aqui e tentar chegar num acordo entre nós. O juiz, ele pode concordar e suspender o processo por, no máximo, até 6 meses, para que as partes se resolvam entre elas. Entendi, professor. Entendeu? Aí o processo fica suspenso. Aí as partes entram num acordo. Elas se convencionam, falam, então tá bom, tá resolvido. Isso acontece muito com relação até à sucessão, viu? As partes se resolvem. O que elas apresentam? Apresentam uma transação para o juiz. Fala, a gente se decidiu, tá aqui. O juiz homologa aquele acordo, aquela transação feita. Então ele volta, o processo ele volta a correr e o juiz homologa. O que aconteceu? Aconteceu uma causa de suspensão de processo pela convenção das partes, porque as partes convencionaram entre elas que queriam que o processo fosse suspenso, e ao final eles apresentam uma transação, um acordo, né, consensual entre eles, em que o juiz vai homologar. A partir do momento que o juiz homologar esse acordo, ele extingue o processo com a resolução do mérito, que está lá no inciso 3. Inciso 3, a linha B, que é a homologação da transação, tá? Então, daí ele põe fim com resolução do mérito. Então, essa convenção das partes, o que é convenção? É um entendimento entre as partes. As partes convencionam entre elas, tá? Então, elas, por si só, elas pedem ao juiz para que seja suspenso, tá? Não é uma decisão do juiz, mas sim uma decisão das partes, a pedido das partes. Certo, gente? Certinho. Ô, professor. Oi, Sueli. Um recado aí. Caso alguém queira tirar xerox de alguma matéria que você deu, eu vou imprimindo quando você vai colocando o slide, né? Então, vem aqui na loja, eu fico aqui das 9 às 5 da tarde, tem uma papelaria do lado e tira xerox, que você falou que não está conseguindo postar, né? Tá aqui, eu não estou conseguindo reverter essas apresentações, mas eu estou tentando. Assim que eu conseguir, eu vou disponibilizar. Tá, se alguém quiser e o senhor não conseguir também, esteja à vontade. Fique à vontade. Gente, tá bom? Muito obrigado. Boa semana para vocês. Se tiverem dúvidas pontuais, podem me chamar no privado ou no próprio grupo. A aula eu vou estar disponibilizando. Ela começa a gravar agora, só termina à noite ou amanhã de manhã, né? A hora que termina aqui o sistema do Teams. Aí eu disponibilizo lá no portal como foi feito durante todo esse período, tá? E semana que vem, terça-feira, eu abro a sala às 8 horas normalmente e já deixo disponibilizado o questionário para as 9 horas, tá? Daí vocês podem fazer e vai ser como foi feito a oficial 1. A nota que vocês tirarem lá, vocês têm noção de quanto vai ser a pontuação, tá bom? Tá feito? E a gente vai conseguir fazer a avaliação só a partir das 9, professor? Porque é uma orientação aí da coordenação, né? Uhum, tá mas bom. vai ficar 24 horas disponível lá no portal, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Lembrando que é uma tentativa só, hein? Então, pesquisem, estudem, porque só tem uma tentativa, tá? Professor. Oi. Vai ser 10 questões? A coordenação, ela está pedindo